Olá pessoal, por aqui professor Tauá Bahia, dando continuidade à nossa aula de vias aéreas, falando da sequência rápida de tubação. Essa parte 2 é justamente aquela parte após a estratégia farmacológica ter sido executada. Eu vou fazer o posicionamento do paciente e a colocação do tubo orotraqueal dentro da traqueia, certo? Então, a discussão da farmacologia já foi feita, a gente já escolheu de uma maneira otimizada, direcionada a medicação e vamos fazer o posicionamento do tubo orotraqueal. Só que antes de posicionar o tubo orotraqueal, eu vou melhorar o posicionamento do paciente. Lembrando que a pré-oxigenação já foi feita com a cabeceira elevada, máscara facial não renalante, ou bolsa valvular máscara ajustado, ou cânula nasal de alto fluxo, enfim, da forma que você melhor escolheu e direcionou. O posicionamento do paciente, ele depende de um melhor alinhamento dos eixos oral, faríngeo e laríngeo. Então, para que a gente faça isso, o ideal é que eu tente colocar o paciente na sniff position, na posição do cheirador, né? Então, eu vou colocar um coxim occipital, tem locais que você vai ler coxim suboccipital, ele vai posicionar de uma maneira anteriorizada a cabeça do paciente e você vai fazer uma hiperextensão. Paciente de trauma não vou poder fazer essa movimentação, volto a repetir, por isso que é um pouco mais difícil. Caso esse paciente seja relativamente obeso, normalmente obeso mais mórbido, não é? Você vai ter dificuldade no posicionamento com alinhamento adequado. Então, vou fazer uma rampa, aí eu vou utilizar assim um coxim escapular, pega na região cervical e jogando o occipito para cima. E qual é o melhor alinhamento que eu devo objetivar? Qual é a minha referência? Então, eu vou tentar jogar um pouco mais para frente, e aí eu vou alinhar o ouvido, né, o meato acústico externo, com essa porção do externo. Você tem um manúbrio external. Então, essa primeira linha aqui, que tem duas bolinhas, a primeira linha vermelha, ela mostra o alinhamento adequado. O que a gente vai conseguir aqui observar nessa imagem de uma maneira mais clara. Então, este aqui é o alinhamento da primeira foto à esquerda. É o alinhamento que está inferiorizado, depois com os coxins, a rampa sendo feita, colocando o paciente onde numa posição mais adequada, onde você tem o ouvido, o meato acústico externo, alinhado aí com o manúbrio do externo, certo? Lembrando que para a própria intubação, o paciente pode ser posicionado com a cabeceira elevada. Se você estiver na ambulância, não tem problema nenhum, cabeceira elevada pode ser posicionada. Você tem esse monstro aí fazendo o procedimento, enfim. E aí você pode utilizar a cabeceira inclinada na própria ambulância também e você fica bem próximo do paciente para fazer o procedimento. Inclusive, você não precisa se agachar, né? Quando você está na ambulância, você senta no banquinho, ela leva a cabeceira. Se eu estou em uma unidade de saúde, eu tenho a opção de fazer, principalmente nos pacientes mais obesos, o Trendelenburg reverso, certo? Agora, se vocês observarem, eu estou inclinando a maca como um todo. A vantagem de fazer essas inclinações de maca é que eu aproximo o meu ângulo de visão sem ter que me agachar e ficar numa postura ruim. Esse posicionamento dos pacientes obesos é interessante porque aquele volume abdominal que na posição de decúbito dorsal horizontal pode limitar a expansibilidade do tórax, né? O paciente pode ficar até desconfortável. Eu já peguei pacientes vítimas de trauma que, imobilizados no decúbito dorsal horizontal, eles começavam a desaturar, até pelo posicionamento. O volume abdominal era tão grande que limitava a expansibilidade. Então, quando você faz isso, por gravidade, né, o volume abdominal ele tende a ficar mais direcionado para baixo, o seu peso, e libera o paciente para respirar de uma maneira mais confortável, certo? Então, isso daí seria interessante para se considerar. Depois do posicionamento do paciente de uma forma adequada, a gente vai fazer o placement. Agora sim, a colocação do tubo dentro da traqueia com a prova já sendo executada na sua sequência, certo? Induziu, paralisou, fasciculou, intubou, certo? Isso aí tem que ser muito rápido, como a gente já destacou aqui. Lembrando de fazer o teste, normalmente você vai ver uma fasciculação, o paciente entra a apneia, pegou a mandíbula, faz aquele testezinho, ela está soltinha, bem flácida, passa o tubo sobre visualização direta das cordas vocais, lembrando de buscar sempre a epiglote. Viu a epiglote, encaixa a lâmina sempre ali na valécula para fazer a visualização direta das cordas vocais. Lembrando que a inserção também não pode ser muito profunda. Inclusive tem uma regrinha que a gente usa, né, pro americano isso é mais fácil por conta da sonoridade, né? É 22, 22, 2 teeth. Então você tem 20 ou 22 nos dentes. Essa sonoridade para o americano nos ajuda aí a lembrar o nível de inserção. É lógico que
se você estuda um grupo populacional menor, se você estudar o asiático, você vai ter níveis diferentes de inserção, obviamente. Se você estuda o americano, às vezes eu já vi referências trazendo de 21 a 23 no norte-americano. Enfim, então essa inserção vai variar um pouquinho. Na pediatria, por exemplo, se usa 3 vezes o diâmetro interno do tubo. Se é um tubo 4 vezes 3, 12 centímetros de profundidade. Tá? Mas na prática, com a ausculta, eu vejo se o tubo está seletivo ou não, e a radiografia que vai ser solicitada na sequência também vai ver o nível de inserção da carina. O nível de inserção, a distância, né, que ela está da carina, então depois isso aí não seria um dos maiores do problema. O importante é estar com a ausculta presente nos dois lados, certo? Alguns probleminhas que a gente pode ter durante a intubação. Vamos lá. O paciente pode sofrer uma grave hipoxemia se você não fez o procedimento no tempo adequado. Lembre que a hipercapnia já está ali, incipiente, e ela pode ser potencializada. Coisas que muitas vezes são contornadas ali no atendimento mesmo, certo? O paciente pode broncoaspirar, por mais que você faça tudo bonitinho, se o paciente ficar, principalmente na horizontal, né? Tá tudo paralisado, uma parte do conteúdo gástrico pode refluir, então não seria vômito, né? O vômito seria, normalmente o vômito seria esse inversão do peristaltismo, mas teria a regurgitação, se o paciente estiver na horizontal, o conteúdo gástrico volta, e em algum momento, principalmente quando o paciente está não sendo paralisado, o paciente pode broncoaspirar esse conteúdo por estímulo, né, que ele faça tosse, ele se movimente, alguma coisa assim, pode acontecer a aspiração desse conteúdo gástrico. Pode ser que ocorra a intubação esofágica, então a gente recomenda que a intubação seja sim feita sob visualização direta, mas às vezes no finalzinho você perdeu a visão do tubo, foi para o esôfago, tá? Então o ideal, por exemplo, em alguns cenários onde está mais difícil de visualizar, eu costumo colocar o tubo orotraqueal um pouco de lado, boto o fio guia, boto ele um pouco mais de lado, que eu consigo acompanhar o acesso dele até a corda vocal durante todo o caminho, certo? Lembrando que a instabilidade hemodinâmica e parada cardiorrespiratória pode acontecer também, e podem ser minimizados de que forma? Adequada à estratégia farmacológica que a gente já discutiu na apresentação anterior. Outros problemas também que podem acontecer são lesões do dente, da mucosa, do lábio, da via aérea, isso daí pode ser evitado. De que forma? Uma laringoscopia muito bem feita. Pessoal, eu não vou dizer nem força, né, mas o movimento, ele deve seguir o sentido do cabo do laringoscópio. Ele é para cima e para frente, tá? Se você bascular, que é esse movimento para trás, quase que uma alavanca, o que vai acontecer é que pode quebrar um dente, pode lesar a mucosa, lábio, e para mim é pior de todas aí, né? Além do dente, né, que você, por mais que faça um implante, nunca vai ser a mesma coisa, lesar a via aérea do paciente. E aí a lesão da via aérea vai vir com efizema subcutâneo, aquelas bolinhas, né? E isso daí realmente se não for por uma condição patológica do paciente, isso aí é má prática, má prática médica, tá? A intubação não exige força, é jeito. Eu já vi colega chegar a tremer o cabo do laringoscópio de tanta força que ele botou. Não é força, é jeito, tá? Manobras auxiliares à intubação podem ser utilizadas. De preferência, a gente pede ao enfermeiro para fazer, porque eu vou estar ocupado com a laringoscopia, obviamente. Então, existe uma manobra chamada burpee. Não é um cara, tá? Não é uma manobra de burpee, é uma manobra burpee, diferente aí do que muitos acreditam. Eu vou utilizar sempre o paciente como referência para a estratégia que eu vou utilizar. Eu vou apertar a cartilagem tireoide em bloco, ela como um todo, para trás, para cima e para a direita do paciente. Não é a minha direita, a direita do paciente, certo? Right pressure. Então, backward, upward, hatchward pressure. Então, você vai ter essa movimentação na cartilagem tireoide. Antigamente, o pessoal falava da manobra de Selick, só que, na verdade, as literaturas mais recentes já trazem Selick, inclusive, com manobra que pode até prejudicar a visualização da intubação. Mas como assim? É simples, só para a gente entender um pouco da anatomia. Eu tenho que a posição 1, posição 2, posição 3. Eu tenho que usar a cartilagem tireoide como referência. Seja na posição 2 ou mesmo na posição 3, eu não tenho facilitação da manobra, facilitação da visualização, desculpe. A posição 2 ali é justamente onde tem o ocioide. Então, se eu faço uma pressão na cricoide, que é o Selick, a corda vocal vai estar acima, não me ajuda na intubação. O que algumas pessoas ainda consideram em relação ao uso, que ainda assim é uma coisa que você pode realmente avaliar se vai trazer benefício ou não, é um benefício questionável, é que essa pressão na cricoide
ela vai colabar o esôfago e vai diminuir a chance de aspiração. Agora, se você bota o paciente numa posição inclinada, isso acaba também diminuindo, tá? Com um paciente paralisado em posição inclinada. Por que você falou paralisado, Tauá? Eu lembro uma vez no meu internato, um paciente que teve na enfermaria de ortopedia, ele fez um TEP maciço, você viu pelo desconforto. Clinicamente era um TEP maciço, e aí o paciente, logicamente, assume a posição sentado, né? Pelo grau de desconforto, ele não consegue ficar deitado, ele sentou e ficou apoiado assim, veio uma técnica de enfermagem, colocou o bolsa válvula máscara e começou a ventilar com muita força e muita velocidade. E eu interno ainda não tinha isso lá para 2007, né? Eu formei em 2008, não tinha essa vivência, não tinha experiência e não tinha esse olhar técnico que eu tenho hoje, obviamente. E aí não falei nada, né? Tinha um médico dando atendimento, estava lá só como interno observacional, vamos dizer assim. E aí a colega ventilava, o paciente sentado vomitou e broncoaspirou, assim, vomitou volumosamente. Então, assim, se o paciente tiver deitado e paralisado, pode ser que o conteúdo gástrico volte. Se ele estiver inclinado e paralisado, a chance disso acontecer diminui. Tá? Então, assim, o uso do Celic no paciente não paralisado é difícil ele trazer benefício, porque o paciente tem ainda o esfíncter esofágico com tônus preservado, enfim, não teria esse benefício irradiado como eu estou comentando. Tá? Então vamos deixar Celic de lado, como as literaturas mais modernas já têm feito. Certo? Bom, prova que é justamente a confirmação. Primeiro, visualização direta, sempre indiscutível, tá, pessoal? Vou usar o método fisiológico, ausculta nos 4 campos pulmonares depois da ausculta epigástrica, expansibilidade do tórax, ventilou, expandiu, simétrico, embaçamento do tubo pelo ar aquecido, e o paciente que está cianótico muda a cor da pele, como eu já mostrei, inclusive, lá em técnicas básicas, uma foto aí do meu arquivo pessoal de um paciente que foi entubado, certo? E o método mecânico, que é padrão ouro, vai ser a capnografia, com a vantagem de monitorar a qualidade da RCP, dizer se o paciente teve retorno à circulação espontânea e dizer que entubou ou não. E tem um outro benefício que a gente não costuma muitas vezes utilizar, que, na verdade muitos colegas não usam, mas eu costumo utilizar, que é a capnografia como critério de parar a reanimação. Se você vê uma capnografia abaixo de 10 por 20 minutos seguidos, com a RCP de alta qualidade, pode ser que você tenha é o único critério objetivo, na verdade, da literatura, que possa lhe dizer que você pode considerar suspender os esforços de reanimação, tá? A oximetria de pulso é um método de confirmação, mas ele tem uma particularidade. Como ele não altera rapidamente, pode ser que você entube o paciente e a saturação ainda caia um pouquinho até que suba. Ou pior, se você oxigenou bem o seu paciente, entubou rápido, só que a intubação foi esofágica, como ele tem reserva pulmonar, a saturação vai demorar a cair. Então ele tem 2 detalhezinhos aí. Um é, a saturação do paciente estava caindo, ele pode continuar a cair um pouquinho até subir. E a outra é, você oxigenou bem, reserva é excelente, você paralisou, entubou o esôfago, a curva de saturação continua boa de um certo tempo, depois ele desce, só que a manutenção é meio que linear, a queda ela é abrupta. E aí daqui a pouco o médico já tirou a luva e começa a vir aquela bagunça, meu Deus, meu Deus. Então tome cuidado com isso, tá? Sempre à beira do leito pós-intubação. E ultrassom, à beira do leito também é outra opção que tem sido utilizada cada vez mais. Pessoal, uma outra coisa que muita gente fala é sobre a radiografia de tórax. Pô, a radiografia de tórax é massa. Show de bola. Vamos usar? Vamos pedir. Mas ela não é uma prova. Ela não é uma prova da intubação. A prova tem que ser uma coisa de maneira imediata. Eu não vou pedir a radiografia, o técnico vem, faz a radiografia bem do leito, vai revelar para ver se está lá ou não. O paciente já morreu. Lembre ainda que a radiografia anteroposterior, o que você tem? Você tem a sobreposição de imagem da traqueia e do esôfago, tá? Eu peço, beleza, mas ela não pode ser uma confirmação imediata, não uma prova. Mas eu peço e posteriormente eu vejo se o tubo está seletivo ou não, por exemplo, tá? E aí vem esse pós-intubação, e o maior problema desse pós-intubação aí, indiscutivelmente, é a instabilidade hemodinâmica e PCR. Mas espera aí, Tauá. Você disse que durante a intubação a instabilidade hemodinâmica e PCR pode acontecer. Sim, esse problema pode caminhar no pós-intubação também, tá? Então o que eu devo fazer? Ficar atento, sempre com o paciente bem monitorizado ali à beira do leito, um certo tempo, inclusive pós-intubação. E aí, pessoal,
Uma outra regra da pediatria, que é o DOP, você pode avaliar se o paciente está ali instabilizando, pense sempre no DOP. Será que o tubo deslocou, ficou seletivo de um lado e aí a oxigenação ficou ruim? Ou será que ele foi estubado na movimentação, ou o tubo ficou muito superficial, ali passou um pouco da corda vocal e a qualquer movimentação ele estubou? Será que existe uma rolha de secreção, uma coisa obstruindo o tubo orotraqueal? Será que o pneumotórax havia um simples e ele virou hipertensivo e você não tinha percebido logo no início? E se o equipamento está funcionando adequadamente? O equipamento inclui o balonete do cuff. Já aconteceu comigo uma vez, eu fui pegar um paciente e aí, quando eu coloquei ele na ambulância, o paciente começou a estabilizar, começou a ralar, me apitar. Peraí, vamos lá. Eu usei exatamente isso, o DOP. Equipamento. A primeira coisa que eu testei é quando eu vi o cuff furado, o balonetezinho furado. E aí eu tive que extubar o paciente e entubar de novo para fazer o transporte, tá? Outra coisa que aconteceu comigo em relação ao equipamento foi a válvula do aparelho, do respirador. O colega, quando foi para o CME na esterilização, ele tirou a membrana e inverteu da válvula expiratória, da saída, né? Então ele inverteu a membrana. Quando a gente conectou, não funcionava de jeito nenhum. Falei, peraí, vamos lá. Simplesmente fiz o teste do equipamento, desencaixei, inverti a membrana, resolvido o problema. O outro, às vezes o fluxômetro, a pressão da saída do fluxômetro é diferente, a programação do ventilador está diferente. O ambu, quando você for ventilar, está com a válvulazinha quebrada, defeituosa, enfim. Então, o equipamento aí nos dá um leque grande de possibilidades de possíveis falhas. E nesse pós-intubação, pessoal, lembrar, estabilizar o paciente e fazer os devidos encaminhamentos, pedir vaga de UTI, fazer as regulações, enfim. A reavaliação é importante, né, do paciente como um todo. Já pensa em preparar a ventilação mecânica e a sedação de manutenção, até porque aí sim o fentanil e o midazolam são drogas boas de manutenção, baixinha dose, a gente vai até dar um exemplo aqui mais à frente. A depender da situação, pode ser necessário fazer reposição volêmica e considerar a droga vasoativa, além dos exames que você vai solicitar. Só que um monte de coisa aqui é perfumaria. Pedir exame é perfumaria, vem depois. A sedação pode esperar um pouquinho, depender do paciente, né? Ele não entra tão rápido. O que eu preciso dar atenção e inquestionável, como inquestionável prioridade, é se o paciente estiver instável. E aí eu tenho que corrigir isso. Uma opção, que eu já havia falado anteriormente, que ia trazer para vocês, é o push dose. E o push dose é uma dose de empurrar, não é uma dose que vai botar o paciente para deixar o paciente mais estável. Então, quando é que eu vou utilizar? Bom, de uma maneira resumida, quando o paciente estiver descendo a ladeira, só que ele não está descendo a ladeira correndo, ele está descendo a ladeira com um carrinho de rolimã, que é no interior sabe o que é isso, né? Você bota aqueles rolamentos ali de caminhão, bota o bicho num pedacinho de madeira e dá um tapa nas costas, o moleque vai descer voando. Então o que vai acontecer é o seguinte, pessoal. Se o paciente estiver afundando muito rápido, não dá tempo de você pegar, fazer volume, não dá tempo de ir preparar a nora. Doutor, quer concentrado ou normal? Solução padrão. Quantas vezes concentrado? Enfim, às vezes o colega está ali, vai pegar o equipo, vai pegar o equipo de bomba em outro lugar, vai pegar o equipo na farmácia, não está no carrinho de parada. Cadê a bomba? Estou programando a bomba. Esquece isso. Vamos fazer push 12. O que é isso? É uma dose de empurrar com epinefrina que vai ganhar o tempo, vai ser uma ponte até para a epinefrina. Inclusive, só nessa semana eu já recebi relato de 2 colegas, 2 ou 3, essa semana 2 colegas, que me pediram rapidamente, eu sinalizei para ele e eles fizeram push 12, porque o tempo para a nora ficar pronta não daria, talvez o paciente sofresse uma parada respiratória nesse período, tá? Então quando usar, o paciente ali está ou às margens da parada cardíaca, à beira da parada cardíaca do colapso cardiovascular, né? Eu preparo essa solução diluída da adrenalina e essa solução é de 10 microgramas por ml. Mas, professor, já vi soluções mais concentradas aí de push 12 com 50 microgramas por ml. Se você faz mais do que 10 microgramas por ml, a chance de problemas, reações adversas à adrenalina aumenta, né? Por exemplo, a vasoconstricção cerebral, certo? Então, essa dose é uma dose boa, fácil de fazer. Lembrando que você pode utilizar ele em acesso venoso periférico. O ideal, toda vez que você fazer droga vasoativa essas periféricas, evitar a mão, preferir anticubital, calibroso, bota aí um 14, 16 ou 18. Tá? O 18 normalmente é muito bom para isso e eu posso fazer ali com total segurança ali 2 horas, de boa. Só que até preparar o acesso central, certo?
Bom, eu posso fazer acesso periférico tranquilo. É uma solução que eu posso deixar ela estável por até 24 horas. Boto ali na geladeira, de boa. Fechou a geladeira, a luz dela apaga, então ela pode ficar ali tranquilamente. O paciente pode, me permite que isso tenha um rápido preparo, né? Me permite fazer a ponte para a droga vasoativa com manora. E lembrando que eu posso utilizar em situações não só pós intubação, eu posso usar pré-intubação para compensar o paciente. Eu uso muito, a situação que eu mais uso, na verdade, porque como minha estratégia farmacológica é bem guiada na intubação, eu uso muito mais no pós-parada cardíaca. Pós-PCR, eu já mando preparar de cara, sempre a solução de push-dose com adrenalina, certo? Então, pré ou pós-parada, pré ou pós-intubação, choque hipodinâmico, é excelente. Como é que eu faço isso? Eu pego uma ampola de adrenalina, adiciona 99 ml de soro fisiológico e eu vou ter essa solução de 10 microgramas por ml, que vai aumentar o inotropismo, o cronotropismo e o débito cardíaco. Quanto eu faço? Primeira dose, normalmente eu faço 2 ml, depois eu venho com as doses de 1, sendo que permite-se até meio ml, tá, dessa solução. Eu vou dar uma empurrada no paciente, é uma solução bem potente, vai subir a pressão do paciente. Repito ela a cada 3 a 5 minutos. Normalmente eu vou fazer ali 2, 3, 4 doses no máximo até a hora estar preparada, certo? Para fazer a infusão contínua. Pessoal, uma outra forma de fazer isso de uma maneira rápida, não tem um sorinho de 100, vai pegar o soro de 500 e jogar fora, então vai pegar 10 ampolas de 10 ml. Não, você pode fazer o seguinte, pega uma ampola de adrenalina, aspira numa seringa de 10 ml junto com 9 ml de soro fisiológico ou água destilada, despreza 9 ml, vai ficar com apenas 1 ml, aspira mais 9 de água destilada, você vai ter a mesma concentração de solução. Tá, eu já vi gente fazendo assim, ó, pega uma ampola de adrenalina, dilui com 19 de água destilada, o soro fisiológico, fica ali com 20 ml, é uma solução de 50 microgramas por ml. Não está errado, mas não está tão indicada, tá? Eu estava até estudando alguns artigos de push-dose mostrando os efeitos adversos dessa solução. Então, essa daí seria a mais segura para o paciente. Intubei o paciente, estou estabilizando, vou colocar no respirador, ventilação mecânica, beleza. Vamos fazer a manutenção da sedação. Eu quero ter uma solução rapidinha aí, uma pesquinha para quem está na emergência. Você pode, inclusive, em tempos de escassez, porque está difícil, né? Um monte de bomba de fusão. Enfim, o paciente está usando a nora de um lado, está usando outras coisas de outro, enfim, dá para você inclusive associar o fentanil e midazolam na mesma solução. E você pode utilizar uma dose maior, né, ali por exemplo, uma proposta para você fazer uma solução para manutenção da sedação, e aqui uma outra proposta para fazer transferência. Você faz volume menor, gasta menos material. Uma coisa que eu sempre tento fazer nos locais que eu trabalho é otimizar ao máximo o recurso do SUS, certo? Então, se eu tenho uma possibilidade de usar os dois juntos e um volume menor, eu não tenho por que fazer a solução padrão. A solução padrão, eu estou na UTI, eu estou num serviço onde o paciente vai ficar internado prolongadamente. Eu faço solução padrão com a concentração adequada, num volume grande, que eu vou manter 24 horas, enfim, eu troco no dia seguinte. Agora, serviço de pré-hospitalar, que o paciente vai ficar menos tempo comigo, ou seja, situação de transferência, faz volumes menores, gasta menos na medicação, principalmente em tempo de escassez, e ainda tem a vantagem de poder associar. Beleza? Então, lembrando que essa proposta aqui que eu faço, ela tem a mesma concentração, tá? Independente da solução de manutenção da sedação ou a solução de transferência, começando ali com 10 ml hora, e você pode ajustar aí tranquilamente para cima. Tranquilo? Pessoal, a próxima etapa da nossa discussão será outras estratégias para a realização da intubação. Essa aqui é uma abordagem bem bacana, bem interessante, é uma discussão que eu gosto muito, justamente para a gente sair desse senso comum, né, da receita de bolo, e todo mundo fala em sequência rápida, eu vejo esquecer as outras opções. Então, eu estou dando mais ferramentas para vocês pensarem em caminhos alternativos para a intubação, que não a sequência rápida de intubação. Ok? Fica aqui um forte abraço, até breve.